Aleluia, glória exaltado no nome do Senhor. Saúdo a todos com a gloriosa e a paz do Senhor. Me chamo Janete, sou missionária evangelista pela misericórdia do Senhor. Estou mais uma vez aqui para nós juntos ler a palavra, explicar um pouco da palavra, em nome de Jesus. Então, abra vossas Bíblias que se encontram em 1 Samuel, capítulo 3. Aleluia, Jesus. O título diz: Deus fala com Samuel em sonhos. Abra vossas Bíblias e vamos estar lendo junto. Nunca ministrei sobre essa palavra, mas Deus ele vai nos dando sabedoria, né? De pouco a pouco Deus vai nos dando, nós vamos adquirindo sabedoria. O Senhor vai nos dando em nome de Jesus para estar pregando a palavra dele, entendendo mais da palavra. Primeira vez que eu estou trazendo vou trazer essa mensagem aqui em nome de Jesus, mas espero que todos entendam que o Senhor vai falar conosco nesta manhã. Aleluia, glória exaltada ao nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo 3. A palavra de Deus nos diz assim, o título, né? Deus fala com Samuel em sonhos. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito válida naqueles dias. Não havia visão manifesta, e sucedeu naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer. Aleluia. Que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e disse: Eis-me aqui. E ocorreu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te, deita-te, e há de ser, glória exaltada no nome do Senhor, que se chamar dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor. Eli esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor: Samuel, eis aqui, vou eu te falar uma coisa. Todo o que ouvi lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu fiz saber que julgaste a casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu, porquanto jurei a casa de Eli, que nunca jamais seria expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício, nem com ofertas de manjares. Glória exaltada no nome do Senhor. Aleluias. Vou estar explicando as palavras resumidas, vou estar explicando resumidamente o que eu pude entender na palavra, na mensagem, né? Em Samuel, capítulo 1, versículo 3. Que o Senhor, ele chamou Samuel, né? Só que quando o Senhor estava chamando Samuel pela madrugada, ao Samuel e Eli dormir, a lâmpada se apagar para eles dormirem, o Senhor chamou Samuel pela primeira vez. Ele pensou que era Eli que tinha chamado ele. Chamou Samuel pela segunda vez. Ele disse: Eis-me aqui, Senhor. Chamou Samuel pela terceira vez.
E Samuel diz: eis-me aqui, Senhor. Porém Samuel estava achando que quem estava chamando ele era Eli, a qual estavam na casa do Senhor ali, onde estava a Arca da Aliança. Samuel achava que era Eli que estava chamando ele, mas não era Eli, era o próprio Deus que estava chamando ele. Aleluia, para cumprir uma missão na terra. Samuel estava achando que não era... Samuel achava que era Eli que estava chamando ele, porém era o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus que estava chamando Samuel. Mas Samuel não estava entendendo o chamado de Deus para a tua vida. Por isso ele foi várias vezes a Eli achando que era Eli que estava chamando. Ele disse: eis-me aqui. E ele disse: não é eu que estou te chamando. Volte a dormir, rapaz. E ele voltou-se a dormir as 3 vezes, né? E o Senhor insistia chamando Samuel. Aleluia, Jesus. E o versículo 6 diz assim, 6 e 7. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamastes? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna-se a deitar. Eli mandou ele tornar-se a deitar e falou que não chamou ele. Ele estava achando que era Eli que estava chamando ele, mas não era Eli que estava chamando ele, era o próprio Deus. E no 7 nos diz assim: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor não tinha ainda se manifestado a Samuel, né? Samuel ainda não tinha experiência no reino de Deus. Samuel ainda era um jovem imaturo. Samuel ainda tinha que entender mais das coisas do Senhor. Ele não entendia porque o Senhor não tinha manifestado na vida de Samuel ainda a presença do Senhor. O Senhor não tinha manifestado na vida de Samuel e mostrado o chamado dele. Porém, Samuel não entendia ainda. Por isso Samuel estava achando que era Eli que estava chamando ele, né? E o 8 diz assim: o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel 3ª vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, né? Eli pôde entender que era o Senhor que estava chamando o jovem. Porém, o jovem Samuel ainda não tinha entendido que era o Senhor que estava chamando ele. Ele achava que era Eli que estava chamando ele. Mas não era Eli, era o próprio Deus chamando Samuel, né? Para uma experiência com Deus. Estava chamando ele, que era um chamado, né? Na vida de Samuel. Porém, ele não tinha ainda experiência com Deus, né? E Eli logo entendeu, na 3ª vez, ele entendeu e falou para ele que não era ele que estava chamando, mas era Deus que estava chamando o jovem, né? O 9 diz: pelo que Eli disse a Samuel: vai-te, deita-te, e há de ser que se chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar, né? Que como ele entendeu que era o próprio Deus que estava chamando Samuel, ele aconselhou a Samuel a se deitar, né? E falou para ele que se o Senhor tornar a chamar ele, aleluia, Jesus, novamente o Senhor tornar a chamar ele pela madrugada, ele tem que responder assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia, Jesus. E ali Samuel entendeu também que era o Senhor, porque Eli entendeu primeiro e falou para Samuel, né? E Samuel já ficou sabendo que não era Eli. Então ele foi deitar ligado que se fosse o Senhor que chamasse ele já ia entender que era o Senhor, né? E ele ia falar para o Senhor assim: fala, porque teu servo ouve. E o 11 diz assim: e disse o Senhor a Samuel: eis que vou eu fazer uma coisa, a qual todo que ouvir tinirão ambas as orelhas. Eli tudo quanto tinha falado contra a sua casa, começá-lo e acabá-lo-ei. Então, o Senhor estava chamando Samuel para uma grande obra. Porém, Samuel não estava entendendo o chamado do Senhor. Muitas vezes Deus está te chamando pelas madrugadas, mas você não está entendendo ainda. Você está pensando que é sua mãe que está chamando seu pai. Você está pensando que essa voz que está te chamando é outra pessoa, é um pastor, é seu líder. Às vezes alguém, um pastor, sua pastora, um líder seu falar: mas Deus está te chamando, Deus tem essa obra na sua vida. Você vai ser um evangelista, você vai ser um missionário, você vai ser um pastor, você vai ser um obreiro, você vai ser um diácono, diácona. Você vai ser um apóstolo, Deus vai te levantar como apóstolo, como missionário, como obreiro, como pastor. Porém, você não está entendendo, você não está acreditando. Aí você fica olhando para a sua aparência e fica falando: meu Deus, como assim? Você olha no espelho e fala: como assim? Eu não tenho aparência, como que eu vou ser um profeta? Sou muito tímido, como que eu
Eu não sei nem pregar a palavra, não sei nem eu ler a Bíblia, nem sei, nem entendo direito a Bíblia, como que eu vou ser um pastor? Esse pastor que está falando isso comigo, que eu vou ser um pastor, esse missionário que está falando, eles talvez estão falando da carne, né? Talvez eles estão falando da carne, que não é possível uma pessoa como eu, pequena, menor dos menores, no meio da minha família, da sociedade, como que eu vou ser um pastor, um miserável como eu? Talvez você já foi uma pessoa que já matou alguém, já assaltou alguém, já fez um mal para alguém, já bateu na sua mãe, já fez alguma coisa errada, já fez alguma coisa absurda na terra, e você fala, como? Você talvez até está nas drogas, ainda dando crime. O profeta chegou para você e passou uma profecia para você que você ia ser um pastor, um pregador, um atalaia do Senhor. E você diz, mas como eu, uma pessoa miserável dessa, pecador, como que eu vou ter um nível desse de ser um pregador, ser um missionário, ser um pastor? Como que um pregador desse vai ser algo? Esse pastor só pode estar louco. Então, Deus tem te chamado e você tem duvidado. Deus tem usado o vaso para falar para você da obra que Deus tem na sua vida e você tem duvidado. Porque às vezes nós olhamos para nossa própria aparência, às vezes não precisa nem alguém, às vezes não precisa nem alguém lá fora nos olhar para nossa aparência. Às vezes nós mesmos, nós olhamos para nossa aparência, achamos que nós não vamos ser aquilo que falaram que nós ia ser, né? Aleluia, Jesus. Porque às vezes nós não temos aparência, né, de alguém levantado por Deus, alguém grande nessa terra, porque às vezes os homens da terra olham muito para a aparência dos homens. Às vezes até nós mesmos olhamos para a nossa própria aparência. Quantas vezes eu desacreditei do chamado de Deus na minha vida? Quantas vezes eu acreditei mais nas pessoas do que em mim mesmo? Quantas vezes eu acreditei na que as pessoas falavam a meu respeito, mas eu não estava acreditando em mim mesma. Eu estava duvidando do chamado de Deus na minha vida, porque eu lembrava das coisas que eu tinha cometido lá atrás e pensava como que eu, uma pessoa que já fui tão pecadora, falha, vou ser alguém que o Senhor chamou, né? Uma certa vez eu estava na igreja uma certa vez, fui congregar nessa igreja, né? E a pastora via que sempre que ela me dava oportunidade para louvar, eu ia, e sempre que ela me dava oportunidade para pregar, eu ia, e sempre eu estava nos cultos da igreja, e ela gostava muito de mim porque eu era prestativa na igreja, né? Tudo que ela pedia para fazer eu fazia. Teve um dia que eu fiz uma faxina na igreja, eu não cobrei nada, né? Eu fui ajudar a igreja, fiz uma faxina e tal. Era muito prestativa para ajudar, para pregar, para louvar, para também logo em seguida também comecei a reger as irmãs e tudo. E aí teve uma reunião, teve uma certa vez que a pastora chamou para uma reunião, a pastora e o pastor chamou para uma reunião. Aí chegou um casal recente naquela igreja, porém aquele casal era muito daquelas pessoas que ficam muito olhando para a aparência, apontando o defeito das pessoas, aquelas pessoas que se vê a pessoa com a base na unha, já fala que já vai para o inferno, né? Tem pessoas que ainda usam a base, a maquiagem ainda não está ali totalmente liberta, ainda está no caminho ainda para ser liberta, né? E às vezes ela olhava não para mim, mas às vezes ela olhava para a unha de alguém lá e ficava julgando. Ah, mas quem está usando vaidade vai para o inferno, é pamba gira e não sei o que, e essas coisas velhadas do Egito e não sei o que lá mais, e quem usa vai para o inferno. Essas pessoas que gostam de julgar, né? Que gostam muito de julgar, acho que eles é santo, e as pessoas que vai para o inferno e eles vão para o céu. Aí eles gostavam muito de julgar. Eles entravam na igreja assim, não para adorar a Deus, mas eles entravam na igreja para olhar a unha das irmãs, a unha, para ver se as irmãs estavam com a roupa longa, para ver se as irmãs estavam com algum esmalte na unha, ou com sobrancelha passado lápis, ou para ver se as irmãs estavam com alguma maquiagem, para depois ficar na frente lá, metendo a língua e na hora de receber a oportunidade, eles aproveitavam para dar espada, bater nos irmãos lá na frente. Eles aproveitavam para olhar para a unha das irmãs, alguma coisa que vê algum errinho, quando aceitavam a oportunidade, eles iam lá e dava muita correção ali. E é tanto que a pastora não dava nem oportunidade para eles muito, porque ela já sabia que eles iam na frente para acusar as pessoas, né? E hoje, graças a Deus, não uso esmalte, também não uso maquiagem. Porém, nessa época também eu quase não usava também não, né? Eu não usava, ela via mais em outras pessoas lá, que a unha estava pintada, as pessoas, e ela começava a julgar na frente lá, ela e o marido dela. E quando ele sentiu o Espírito Santo de Deus, era muito estranho, parecia que era alguma coisa ruim que estava usando ele. Ele rodava assim com o pé para trás, ficava com aquela cara feia, defamada, com aquela cara feia na hora que ele estava sentindo. Era muito estranho, né? Os que estavam usando ele, né? Era um casal, era a mulher e seu marido. E eu estava lá, né? E nessa reunião, nesse dia, e aí a pastora,
estava lá nessa reunião, conversando com todo mundo, falando que algumas pessoas ela ia dar um cargo e tal. Ela deu o cargo de regente das irmãs, fiquei regendo as irmãs há alguns tempo lá, né? Hoje eu não sou daquela igreja mais, mas eu já fui de lá daquela igreja. E aí ela estava lá na reunião, né? E aí ela perguntou assim, quem é que tem um cargo e tal, já teve algum cargo na igreja, então, algumas coisas que ela estava perguntando lá. E eu falei assim com ela, ô pastora, eu sou missionária, eu fui ungida missionária, né? Eu fui ungida missionária e tal, sou missionária, sou evangelista. E até então ela já sabia também, porque ela sabia que eu evangelizava, né? E mesmo antes de eu ser ungida a missionária evangelista, mesmo antes de eu ser ungida, eu já evangelizava. Antes, quando eu nem imaginava que um dia eu ia ser uma missionária, evangelista, nem imaginava, Deus já me usava para chamar as pessoas para a igreja. Às vezes Deus mandava ir na casa de alguém, muitas vezes Deus já mandou ir e às vezes eu não fui, né? Porque eu achava que era eu que estava, era minha carne que estava mandando ir. Depois eu sabia da notícia do que está acontecendo na vida das pessoas. Ô pastora, eu fui ungida missionária evangelista. Aí essa mulher que gosta de julgar junto com o marido, ela olhou para mim, o quê? Você, missionária? Eu que já fui, eu oro no monte direto, eu oro direto no monte, buscar o Senhor direto. Eu nunca fui ungida missionária, você que foi ungida missionária? Ah, começou a rir da minha cara na frente de todo mundo lá e falou assim, logo você, eu que ora há muito tempo, né? Lá ela falou, eu que oro há muito tempo no monte, há muitos anos, nunca fui ungida missionária. Logo você, que missionária? Você nem tem aparência de uma missionária. Você nem tem aparência. Logo você. Falou bem assim. Começou a rir, né? Aí eu olhei pra ela e eu tava até com a carteirinha lá na mão. Eu tava até com a carteirinha pra comprovar que eu fui ungida mesmo. Aí ela falou aquilo comigo, aquilo entrou dentro do meu coração. Quando ela falou aquilo comigo, aquela palavra, ela entrou dentro do meu coração. Eu que já achava, quando eu olhar no espelho, eu que já achava que eu não tinha aparência, que o inimigo às vezes colocava dúvida no meu coração. Eu que já achava que eu não tinha jeito para evangelista, missionária. Aí que essa palavra entrou mesmo dentro do meu coração. Essa palavra entrou dentro do profundo do meu coração. Me bateu uma tristeza muito grande, me deu vontade de chorar na frente de todo mundo. Só que eu me segurei, né? Me segurei muito, muito mesmo. E ao terminar o culto, eu fui embora, meu esposo, para casa. E quando eu cheguei em casa, eu não queria chorar, mas aquela tristeza estava engolida dentro de mim, como se tivesse alguma coisa presa em minha garganta. Eu queria chorar, mas não estava. Eu estava querendo chorar, mas estava me segurando para não chorar. E parece que aquela coisa estava engasgada na minha garganta. E eu cheguei em casa e não estava tendo força nem para trocar minha roupa da igreja. Eu ia trocar minha roupa com a roupa de dormir, não estava nem tendo força. Aquela palavra entrou dentro do meu coração e eu comecei a chorar. E eu que já duvidava do meu chamado, aí que eu passei a duvidar mesmo. Eu falei, não quero mais saber. Meu esposo falou, você viu o que aquela irmã falou lá na igreja? Você viu? Como é que pode uma pessoa falar uma coisa daquela? E ele falando, e eu comecei a chorar. Eu que já duvidava do chamado de Deus na minha vida, aí que eu passei a duvidar mesmo do chamado. Eu falei, não quero saber de mais nada não, tal. Eu acho que o que ela falou foi verdade mesmo, eu não fui chamada mesmo, ela tá certa mesmo. Eu não fui chamada mesmo, tal. E fui chorei muito mesmo. E por conta que eu sou uma pessoa que agora eu não tô muito não, mas antes eu tinha muito baixa estima. Eu era uma pessoa assim que eu não acreditava. Eu acredito em todo mundo lá, mas porém não acredito em mim mesma. Hein? Eu não acreditava no potencial que eu tinha na presença do Senhor. Eu acreditava às vezes em todo mundo, mas em mim mesma eu não estava acreditando, porque eu tinha muito baixa estima, né? Eu não acreditava em mim mesmo que eu poderia ser algo na presença do Senhor. Eu duvidava de mim mesmo. Porém, essa palavra, ela entrou no meu coração que nem uma flecha que veio dentro do meu coração, essa palavra. E fiquei muito amargurada, muito triste, vários dias triste, mas depois eu me recompus. Mas aquela palavra, ela entrou no meu coração. Tem palavra que ela mata, né? Tem palavra que ela levanta, mas tem palavra que ela mata. E aquela palavra, ela foi dentro do meu coração. E eu que já duvidava do que Deus tinha na minha vida, aí que eu passei a duvidar mesmo, né? Duvidar do que Deus tinha na minha vida. Porque às vezes as pessoas, para levantar alguém, eles não levantam, mas para derrubar, eles derrubam mais ainda. Eles não têm, aleluia, não tem o dom de Deus do amor para levantar alguém, mas eles querem derrubar, empurrar no buraco mais ainda. Então, eu
eu esqueci a palavra que tem, que fala. Eu tinha muito baixo estima e tinha muito... eu esqueci da palavra. Se eu lembrar, depois eu coloco aqui no vídeo aqui pra vocês entenderem. Eu esqueci da palavra. Tipo aquela pessoa que não acredita em si mesma. Eu não acreditava em mim mesma. Eu duvidava do que Deus tinha na minha vida, né? E aquela palavra veio como uma flecha, né, no meu coração. Uma flecha muito grande no meu coração. Uma tristeza acendeu no meu coração. Porque eu pensava, meu Deus, nada pra mim dá certo. Eu faço uma coisa, eu faço outra, nada dá certo pra mim. Eu não consegui ter... Eu não presto nem pra ter terminado meu estudo. Eu fui uma pessoa sempre ruda. Eu nunca consegui nada na vida. E... tipo, veio aquela tristeza, né, no coração da gente. Aquela tristeza repentina no coração da gente, né? Não é fácil. Porque o diabo, às vezes, usa pessoas que dizem ser crente para nos destruir, para nos derrubar mais ainda. Então, é uma coisa complicada, né? Então, por isso que hoje em dia, eu ainda não estou congregando na igreja, mas pretendo congregar. Mas é uma coisa muito complicada, né? Até para a gente congregar na igreja hoje em dia é complicado. Vem muito levante. Aconteceu muitos levantes na minha vida, em várias igrejas. Muita inveja, muito levante, muita coisa, né, na minha vida, para me derrubar mais ainda. Então, às vezes, a gente está dentro de uma igreja, em vez da gente estar levantado mais ainda na presença do Senhor, a gente faz a cair mais ainda. Por quê? Porque tem pessoas usadas pelo diabo, com palavras para nos destruir, com palavras para nos derrotar, com palavras para nos entristecer, para nos deixar cabisbaixo, para nos fazer desistir, né? Às vezes pessoas que é da própria igreja, dentro da igreja, o diabo entra dentro da igreja e usa as pessoas para destruir umas às outras por causa de inveja. E eu senti naquele momento que aquela mulher falou aquela palavra para mim, eu senti que ela tinha muita inveja de mim. Eu senti, porque quando a pessoa tem inveja de mim, eu conheço, no olhar da pessoa eu conheço. Não que eu sou uma pessoa, uma grande pregadora, uma grande cantora, porque minha voz não é lá essas coisas, mas eu sei que eu fui chamada por Deus desde o ventre da minha mãe, porque Deus falou comigo, eu chamei você desde o ventre da sua mãe. Então, aquela palavra veio dentro do meu coração, aquela palavra me machucou muito, muito mesmo. E aquela mulher não sabe o quanto ela me machucou com aquela palavra, né? Me machucou muito, muito mesmo. Eu pensei de nem voltar mais para a igreja, eu pensei de nem ir mais naquela igreja, que eu fiquei muito triste, muito cabisbaixo, chorei muito mesmo. Me acabei de chorar e eu que já duvidava do que Deus tinha na minha vida, do chamado dele na minha vida, eu passei a duvidar muito mais. Eu pensei assim, não. Ô Senhor, eu pensei assim, eu acho que o Senhor me chamou enganado, o Senhor deve ter enganado quando o Senhor me chamou, o Senhor deve ter enganado quando o Senhor usou aqueles profetas para passar para mim aquelas revelações que Deus tinha chamado da minha vida, uma promessa da minha vida, só pode ser coisa da carne dos pregadores, só pode ser que o Senhor errou, talvez o Senhor não me chamou, porque é uma pessoa também tímida e tal, uma pessoa que já pecou tanto nesse mundo, já errou, fez tantas coisas erradas nesse mundo, talvez talvez o Senhor tenha enganado, o Senhor me chamou. O Senhor não me chamou, o Senhor pode ter chamado outras pessoas, mas não me chamou. Eu duvidei, né? E falei para Deus que o que as pessoas tinham passado para mim, os profetas de Deus tinham passado para mim, era tudo mentira, né? Eu duvidei do que Deus falou para mim. Que Deus não só usou vários profetas, muito tempo, até hoje ele usa. E como também ele me usou também, falou para mim, já me mostrou em sonho do chamado da minha vida, já falou comigo, já me usou em sonhos, já me tomou em línguas estranhas na madrugada para falar comigo. Então não só Deus já falou com outras pessoas, mas como ele já falou para mim mesmo. E antes, bem antes de eu ser ungida, mesmo que eu não fosse ungida pelo homem, eu já era ungida desde o ventre da minha mãe. Então, às vezes na vida da gente, a gente encontra no caminho pessoas que nos joga para baixo, mais ainda, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes, dentro da própria igreja, o diabo, ele usa as pessoas para nos abater. Aleluia. E se a pessoa não for muito forte, a pessoa volta até para o mundo, volta até para fazer o pecado que fazia antes. Se a pessoa não for muito forte, não for muito temente a Deus, a pessoa até vai para o mundo. Porque tem muitas pessoas que falam, para que eu vou ser crente como essa pessoa? Jamais eu vou ser crente, para ser um crente desse jeito, jamais que eu vou ser. Tem pessoas que eu já ouvi falar, muitas pessoas falam isso, para que eu vou ser crente? Ser uma crente como essa, ser um crente como esse, Deus que me livre, jamais, né? Porque na igreja tem vários tipos de crente. Tem crente que paga direitinho, tem crente que é veaco, tem crente caloteiro,
Tem crente que deve e não paga. Tem crente que passa a perna da outra pessoa, passa uma coisa com defeito, vende uma coisa para a pessoa com defeito, quebrado. Tem crente de vários jeitos. Tem crente que acha que é mais santo do que todo mundo, que nesse casal ele se achava santo mais do que todo mundo. Ele estava tomando a frente do ministério da pastora. E a pastora várias vezes corrigiu eles. E foi indo até eles saírem da igreja. Porque a pastora não dava mole também para eles. Ela falava mesmo, ela tomava o microfone da mão deles e falava que quem manda nessa igreja sou eu. E quem vai fazer a obra é Deus. Se alguém aqui estiver usando algo de vaidade, quem vai fazer a obra é Deus, não é eu, não é homem, não é você. E ela falava mesmo, né? Ela tomava o microfone e falava mesmo. Ela só era pequenininha, magrinha, já de idade. Mas ela falava mesmo. Esse casal estava mandando dentro da igreja, a bater na fé de muitas pessoas. Então aquela palavra ela destruiu a minha noite, aquela palavra destruiu a minha vida. Então eu me acabei de tristeza e queria até desistir, né? Mas Deus não permitiu, né? Hoje eu acredito em mim mesmo. Antes eu não acreditava em mim, mas hoje eu acredito em mim, porque eu creio que Deus me chamou de verdade. Eu creio que as minhas limitações do passado até hoje, as minhas limitações não vai impedir Deus continuar trabalhando na minha vida, né? E eu creio que Deus não chama pessoas super-homens nem super-mulheres. Deus não chama super-homens, aqueles homens com aquelas vozeirão de locutor e tal, mulheres com aquelas vozes estrondosas. Não, Deus chama todos. Deus não chama aquelas pessoas de voz bonita, mas Deus chama de qualquer pessoa, né? Porque Deus, ele não olha para a aparência. Às vezes a gente olha para a pessoa pela aparência. Às vezes tem pessoas que julgam umas às outras pela aparência, mas Deus não olha isso. Às vezes a pessoa pode cantar bonito, pode pregar, pode ter aquele vozeirão de locutor e tal, e passar a revelação toda hora, e revelar até o RG da pessoa, até o nome da pessoa, e ali revelar e passar o oculto, profundo e escondido, mas lá atrás está no pecado, lá atrás está no adultério, lá atrás está na pornografia, lá atrás está fazendo coisa errada, está cantando mulher que não é sua, está cantando marido que não é seu. Porque hoje em dia acontece muito isso dentro das igrejas, e às vezes as igrejas, quando a pessoa também tem um salário alto, que dá um dízimo grande, as pessoas levam na palma da mão. Mas quando é uma pessoa mais fraca financeiramente, as pessoas excluem, né? Não que eu fui excluída nessa igreja, graças a Deus a pastora foi muito boa comigo, o marido dela, ela também, eles sempre me trataram muito bem, sempre me deram oportunidade para crescer dentro da igreja. Mas eu quero dizer assim, em outras igrejas, algumas igrejas tem gente que eles olham mais pela aparência, né? Mas Deus não, Deus vê o coração. Então, essa experiência que eu contei pra vocês, que eu vivi dentro da igreja, né? E se eu fosse uma pessoa muito fraca mesmo, eu tinha até desviado, né? Porque às vezes a gente não tem paz nem dentro da própria igreja que a gente congrega. Pessoas usadas pelo diabo para tentar nos abater, nos destruir, nos deixar cabisbaixo. Depois por trás eles ainda sorrem da cara da gente. Por quê? Por causa da inveja. Isso aí eu senti por conta de inveja. A inveja é uma coisa muito perigosa. A inveja é pior do que a macumbaria. Porque eu sinto muito assim que tem... eu senti aquele dia que aquela mulher estava com muita inveja de mim. Porque a pastora estava me dando oportunidade para pregar, me dando oportunidade para louvar. Ela me dava oportunidade para dirigir. Ela me colocou para ser regente das irmãs, né? Então eu creio que ela não estava gostando daquilo. Ela estava com muita raiva, muito ódio. Então a inveja, ela é capaz de até matar. Na Bíblia tem que o seu irmão Abel matou Caim, né? Eu não sei se foi Caim matou Abel matou Caim. Só sei que um irmão matou o outro, tem na Bíblia, né? Depois eu vou ler direito essa palavra direitinho para mim estar entendendo melhor. Só sei que um irmão matou o outro. Na palavra diz que o irmão matou o outro por conta de inveja. Se na própria Bíblia, antigamente, que as pessoas eram bem mais santas do que hoje, as pessoas eram bem mais firmes do que hoje em dia, que acontecia milagres, maravilhas. Pessoas levantavam, os mortos levantavam. Aquela época atrás, que tinha pessoas mais santas do que hoje a gente quase não vê milagre acontecer. Aconteceu isso, do irmão mata hoje, outro irmão, imagina hoje, né? Então Abel matou seu irmão, Caim. Por quê? Por causa da inveja. Temos que tomar cuidado. Até dentro das igrejas, porque há muita inveja, há muitas pessoas querendo derrubar seu próximo, seu irmão, empurrar, derrubar. Aleluias, por palavras. Uns até agridem por causa da inveja. Então temos que tomar muito cuidado. E também tem as orações feiticeiras. Tem crente que ora contra o outro feiticeiro, para Deus matar, para Deus fazer a pessoa passar por isso, passar por aquilo. Então temos que tomar cuidado, né? Saber a igreja que nós vamos congregar, saber a igreja que nós vamos unir, porque o inimigo, ele usa seus adeptos contra nós, né? Então a inveja, ela é pior do que macumbaria, feitiçaria. A inveja, ela é perigosa. Então toma cuidado aí, ó. Toma cuidado com a inveja na sua vida. Então Deus, ele chamou Samuel, né?
E ele não estava entendendo o chamado de Deus. Assim é nós. Às vezes nós não entendemos o chamado de Deus na nossa vida. Nós olhamos pela nossa própria aparência. Se Deus te chamou, está chamado. Deus pode ter, que nem falou para mim, Deus pode ter usado essa pessoa para falar para você da obra que Ele tem na sua vida e falado com você também, em sonhos, em visões, na madrugada. E às vezes ainda você desacredita no potencial que você tem. Você fala assim, irmão, mas eu não sei louvar direito, eu não sei pregar direito. Faz do seu jeito. Prega do seu jeito, louva do seu jeito, que aos poucos Deus vai te capacitando, Deus vai te aperfeiçoando, né? Ninguém nasceu sabendo, nós nascemos sem saber de nada. Ninguém nasce sabendo. Vai ensaiando na sua casa, vai ensaiando o louvor, vai ensaiando a pregação, que Deus ele vai te aperfeiçoar diante da presença dele. Seja você mesmo, não queira ser outra pessoa. Tem pessoas que querem imitar a voz de outra pessoa. Tem pessoas que querem imitar, né? A voz de Júnior Trovão, aquele pregador que fala com aquela voz grossa. Tem pessoas que querem imitar. Eu já vi até pessoas ao meu redor que tentando imitar a voz dele. Então nós temos que ser o que Deus nos fez. Nós não podemos imitar ninguém. Nós temos que fazer as coisas do jeito que Deus nos chamou. Do nosso jeito, do jeito que Deus quer. Porque você sempre vai ser você. Você não vai ser outra pessoa, você é você. Então aceita do jeito que você é. Aceita a voz que você tem. Aceita o seu jeito, a sua maneira de ser. Tem pessoas que querem imitar até a roupa da pessoa, o jeito da pessoa. Gosta de você do jeito que você é. Deus te ama do jeito que você é. Você é morena? Seja feliz porque você é morena. Você é negro? Seja feliz pela cor que Deus te deu. Você é branca? Seja feliz pela cor que Deus te deu. Você às vezes é branca, mas eu queria ser parda. Eu queria tanto ser parda e tal. Mas eu queria tanto ser parda. Você é branca e queria ser parda. E você é negro, fala assim, mas eu queria tanto ser branco. Como que eu faço? Se eu pudesse mudar a minha cor, mudaria. Mas não. Ama você do jeito que Deus te fez. Aí você fala assim, mas eu queria tanto ter um cabelo liso, meu cabelo é cacheado. Eu queria tanto ter um cabelo bom, um cabelo liso, mas meu cabelo é muito cacheado. O que é que eu vou fazer? Aceita você do jeito que você é. Aí, às vezes você tem um cabelo duro. Aí fala assim, mas eu queria tanto ter um cabelo pelo menos cacheado. Mas meu cabelo é duro, que nem um bombril. Mas eu quero te dizer, aceita do jeito que você é. Deus te ama a si mesmo com seu cabelo duro. Deus te ama a si mesmo que você é negro. Deus te ama da cor que você é. Você é branco. Deus ama da maneira que você é. Aí você fala, mas eu não vou ser um pregador, que eu me sinto muito baixo. Eu sou muito baixo. Nossa. Eu vou passar vergonha se eu for pregar no púlpito, que eu sou muito baixinho demais. Misericórdia. Eu queria ser um homem alto para me pregar a palavra. Aí você é ex-travesti. Você fala assim, mas como é que eu vou pregar? Minha voz parece uma voz de um viado e tal. Eu aceitei Jesus, mas minha voz ainda não mudou. Eu aceitei Jesus, mas minha voz é muito fina. As pessoas vão zombar de mim, não vão acreditar em mim por causa da minha voz. Vão achar que eu ainda estou fazendo coisa errada por trás. Mas seja você mesmo, seja você mesmo. Se alguém quiser duvidar, que duvide, não tem problema. O importante é você fazer a sua parte. Se você aceitou Jesus, é um ex-travesti, peça a Deus que mude a tua voz. Se sua voz não mudar, continua firme. Continua firme. Não olha porque as pessoas vão pensar a seu respeito. Em nome de Jesus, o importante é você com Deus. O importante é você fazer a sua parte, né, diante do Senhor. O importante é Deus que sabe do seu coração. Alguém pode julgar você pela sua aparência, mas Deus conhece o seu coração. Deus conhece suas intenções. Então seja você mesmo, seja você mesmo. Eu não quero imitar ninguém, não quero ser outra pessoa. Seja você, que Deus vai te usar do seu jeito. Deus vai te usar com sua voz, Deus vai te usar com sua altura, Deus vai te usar com sua cor, Deus vai te usar do jeito que você é. Uma coisa nós não devemos olhar para o que as pessoas vão falar a nosso respeito. Porque quem fala de nós, eles não pagam nossas contas, eles não fazem nossa feira, eles não nos dão nossa água, eles não nos dão nosso sustento. Eles não nos dão nossas roupas para vestir. Então quem fala de você, deixa falar. Faz o que Deus está mandando você fazer. Então, Deus chamou Samuel. E talvez Deus está te chamando neste momento. Talvez Deus já tenha te chamado em sonhos, em visões. Talvez Deus tenha usado profetas para falar do chamado que Ele tem na tua vida, mas você tem duvidado, não tem dado lugar para Deus. Dá lugar para Deus, é Ele mesmo que está te chamando. Não é pastor, não é profeta, não é ninguém. É Ele mesmo, é Jesus. Dá lugar para Ele. Faça hoje. Não deixa para amanhã o que Deus pode fazer na tua vida. Começa a orar, começa a jejuar, começa a buscar pelas madrugadas. Começa a exercer o que Deus te deu. Em nome de Jesus. Aí você fala assim, mas Deus me deu um ministério de evangelismo. Eu não queria um ministério de evangelismo. Eu queria estar dentro da igreja pregando. Eu não queria, é muito ruim. Mas o ministério de evangelismo é muito ruim. Tem que ficar tomando sol, chuva. É horrível. Eu tenho medo de ser agredido na rua. Tenho medo de alguém me bater, matar. Mas eu quero te dizer, faça. Se Deus chamou você de evangelista, faça o que Deus mandou você fazer.
Aceita o teu chamado, aceita o teu ministério, do jeito que Deus chamou. Se for pastor, aceita. Se for missionário, aceita. Se for evangelista, aceita o teu chamado, em nome de Jesus. Porque os anjos de Deus vão acampar ao seu redor e nada vai te acontecer. Então os anjos de Deus vão acampar ao teu redor e nada vai te acontecer, em nome de Jesus. Faça o que Deus mandou você fazer. Aceita o que Deus mandou você fazer. Às vezes alguém fala assim, mas eu não queria esse dom. Deus me colocou no estreito, me deu um dom tão difícil, me deu um ministério tão difícil para exercer. Mas faça do jeito que Deus mandou você fazer. Exerça o dom que Deus te deu, em nome de Jesus. Às vezes Deus chamou você para pregar e você quer cantar. Às vezes Deus chamou você para cantar e pregar, tem que fazer os dois. Mas se Deus chamou só para pregar, tem que só pregar. Se Deus chamou só para louvar, só louvar. Se Deus mandou você pregar e louvar, aceite os dois chamados de Deus na sua vida, que é ministério na sua vida, em nome de Jesus. Então faça o que Deus mandou você fazer. Aceita o teu chamado. Não olha para um lado e para o outro e para trás. Olha somente para frente. Porque Jesus está voltando. Naquele grande dia, Ele vai te perguntar: cadê o que eu mandei você fazer? Você fez? Você orou nos hospitais que eu mandei? Você orou nos presídios que eu mandei? Você orou na rua que eu mandei? Você evangelizou na rua que eu mandei? Você foi fazer o que eu mandei? Cadê? Abra as suas mãos e me mostra as obras que eu te mandei fazer. Então faça hoje. Comece a exercer. Comece a buscar. Se você ainda não tem ainda ali uma busca incessante, começa a buscar, começa a ler a Bíblia, começa a estudar a palavra, começa a ouvir pregações, louvores, começa a descer pelas madrugadas, começa a jejuar, fazer propósitos de oração. Começa a parar de ver vídeos indecentes, começa a parar de ver negócio de kawaii, de TikTok, essas coisas que não vai te edificar. Porque tem coisas que não nos edificam, tem coisas que não devemos olhar, porque TikTok e kawaii tem muitas coisas que desagradam a Deus, tem muitas coisas que não agradam ao Senhor. Então, da minha parte mesmo, eu não uso mais TikTok, eu não uso mais kawaii, porque estava passando muitas coisas indecentes, né? E eu parei de assistir, eu parei de ouvir, eu parei de usar aqueles aplicativos no meu celular. Eu desinstalei, eu apaguei todos os meus vídeos, excluí tudo e desinstalei. Hoje eu não tenho mais TikTok nem kawaii. Então, eu quero te dizer, aceita o chamado do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Aceita, faça como Samuel. Samuel, depois que ele percebeu que era Deus que estava falando com ele, ele aceitou. E ele disse: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Então começa a falar: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve, fala que a tua serva ouve. Em nome de Jesus, exerça aquilo que Deus te chamou. Né? Que Deus venha te abençoar, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, abençoa essa pessoa, levanta na tua presença, essa pessoa que está desanimada, essa pessoa que está sendo vítima de inveja, essa pessoa que está, o inimigo está tentando abater a fé dela, a fé dele, em nome de Jesus. Levanta essa pessoa para ela fazer a tua obra, Jesus, porque a seara é grande e são poucos ceifeiros. Em nome de Jesus, levanta essa pessoa na tua presença, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só vem, meu Deus, sei com essa irmã, sei com esse irmão, que eles possam se levantar do pó e da cinza. Levanta os que estão caídos, enxuga as lágrimas dos que choram e ajuda eles a aceitar o teu chamado na vida deles, ó Pai. Em nome de Jesus, ajuda eles, ó Pai, a aceitar o teu chamado na vida deles, em nome de Jesus. Só vem repreender todo o mal, toda fúria, toda seta, toda serpente, toda obra de inveja, de bruxaria, de feitiçaria, contenda, todas as maldições hereditárias que caem por terra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e aceita o chamado de Deus na tua vida.